Esqueça os livros de história. Esqueça as datas e os nomes que você decorou na escola. A história da Espanha não é um conto de fadas. É uma saga forjada em fogo, banhada em sangue e coroada de ouro. É a história de um povo que se recusou a morrer, que se ergueu das cinzas de impérios caídos para construir o seu próprio. Um império onde o sol nunca se punha. Prepare-se para uma jornada através de milênios, onde heróis e vilões, santos e pecadores, moldaram o destino de uma nação. Os primeiros sussurros, pré-história e povos antigos. Esta terra, a Península Ibérica, foi um campo de batalha de deuses e homens desde os tempos mais remotos. Há mais de 1 milhão de anos, os primeiros hominídeos como o Homo antecessor e o Homo heidelbergensis já habitavam estas terras, como evidenciam os fósseis encontrados em Atapuerca, um dos sítios arqueológicos mais importantes da Europa. Milhares de anos depois, o Homo sapiens deixou sua marca indelével nas cavernas de Altamira, pintando bisões, veados e cavalos com uma arte rupestre que, ainda hoje, nos deixa sem fôlego. Um testemunho da complexidade cultural desses povos primitivos. Com o passar dos milênios, a península viu o surgimento de culturas fascinantes. A Idade do Bronze trouxe a cultura de El Argar no Sudeste, com suas cidades fortificadas e hierarquia social, e a cultura dos campos de urnas no Nordeste, que introduziu a cremação. A Idade do Ferro marcou a chegada de novos povos e o desenvolvimento de sociedades mais complexas. Os íberos, estabelecidos na costa mediterrânea, eram mestres na metalurgia, na cerâmica e desenvolveram uma escrita própria, ainda hoje parcialmente indecifrável. Suas cidades fortificadas, como Ullastret, e suas esculturas, como a enigmática Dama de Elche, revelam uma sociedade sofisticada e com fortes contatos comerciais com gregos e fenícios. Do norte e oeste vieram os celtas, trazendo consigo sua cultura guerreira, seus rituais druídicos e suas aldeias fortificadas. Os castros, como o de Santa Tecla na Galiza. A fusão desses dois povos deu origem aos celtiberos, um povo aguerrido que habitava o centro da península. Sua bravura e seu espírito indomável foram postos à prova em Numância, onde em 133 a.C. preferiram a morte à rendição diante do cerco romano, um símbolo eterno de resistência e orgulho que ecoaria por séculos na memória espanhola. O Império da Águia, a Hispânia romana. Mas a verdadeira transformação veio com os romanos. Em 218 a.C., e durante a Segunda Guerra Púnica, eles desembarcaram em Ampúrias, no nordeste da península, para combater os cartagineses de Aníbal Barca, que havia estabelecido uma forte presença no sul da Espanha, fundando cidades como Cartago Nova, atual Cartagena. O que começou como uma campanha militar se transformou em uma conquista de séculos, marcada por campanhas militares brutais e a resistência de povos como os lusitanos, liderados por Viriato, o terror de Roma, que por anos desafiou as legiões romanas com táticas de guerrilha. Por quase 7 séculos, a Espanha foi profundamente romanizada. Cidades como Emérita Augusta, Mérida, Tarraco, Tarragona e Córdoba floresceram adornadas com teatros, anfiteatros, aquedutos e templos, muitos dos quais ainda hoje impressionam pela sua grandiosidade e engenharia avançada, como o aqueduto de Segóvia. O latim, a língua de Roma, enraizou-se tão profundamente que deu origem ao espanhol, ao português e a outras línguas ibéricas. O direito romano, a arquitetura, a engenharia, tudo isso se tornou a base da civilização hispânica. A Espanha não era apenas uma província, era um berço de talentos. Imperadores como Trajano e Adriano e filósofos como Sêneca nasceram nestas terras, ascendendo aos mais altos cargos do império e demonstrando a importância e a integração da província.
A produção agrícola, especialmente de trigo, azeite e vinho, e a exploração de minerais como ouro e prata, fizeram da Espanha uma das províncias mais ricas e estratégicas do Império Romano. O reino dos godos e a invasão do Crescente, visigodos e al-Andalus. Então, o caos. No século V, com a desintegração do Império Romano do Ocidente, as invasões germânicas varreram a Europa. Os visigodos, um povo germânico que já havia saqueado Roma, estabeleceram seu reino na Península Ibérica. Eles tentaram manter a ordem em meio à turbulência, unificando a península sob um único código legal, o Liber Iudiciorum, código visigótico, e convertendo-se ao catolicismo sob o rei Recaredo, no Terceiro Concílio de Toledo, 589 d.C., o que facilitou a fusão com a população hispano-romana. Reis como Leovigildo, que unificou grande parte da península, e Recesvinto, que consolidou a legislação, tentaram forjar um reino estável. Mas as disputas internas pela sucessão e a fragilidade da monarquia eletiva visigoda abriram as portas para uma nova e avassaladora força. Foi em 711 d.C. que o destino da península mudou drasticamente. Tariq ibn Ziyad, um general berbere a serviço do califado omíada, cruzou o Estreito de Gibraltar com um exército muçulmano, aproveitando-se das divisões internas visigodas. A Batalha de Guadalete, onde o rei visigodo Rodrigo foi derrotado e morto, marcou o fim do reino visigodo e o início de uma nova era. Em poucos anos, a maior parte da Península Ibérica caiu sob o domínio islâmico e nascia al-Andalus. Por quase 800 anos, a cruz e o crescente lutaram por sua alma. Em al-Andalus, o conhecimento floresceu como em nenhum outro lugar da Europa. Cidades como Córdoba, com sua mesquita catedral deslumbrante, Sevilha e Granada, tornaram-se faróis de civilização, centros de aprendizado e cultura. Enquanto a Europa mergulhava na Idade das Trevas, aqui, a ciência, a matemática, a medicina, a filosofia e a astronomia iluminavam o mundo. Abderramão III, o primeiro califa de Córdoba, elevou a cidade a um esplendor cultural e científico sem paralelo, construindo a lendária cidade-palácio de Medina Azahara, um complexo palaciano que rivalizava com os maiores centros do mundo islâmico. Pensadores como Averroes, Ibn Rushd, um dos maiores filósofos islâmicos, e Maimônides, Moshe ben Maimon, um proeminente rabino, médico e filósofo judeu, nascidos em Córdoba, debatiam e traduziam textos antigos, preservando o saber grego e romano que seria redescoberto no Renascimento europeu. A sociedade de al-Andalus era complexa, com judeus, cristãos e muçulmanos vivendo em uma paz tensa, uma convivência que, apesar de suas falhas e períodos de perseguição, permitiu um intercâmbio cultural e intelectual riquíssimo. Essa interação deixou um legado arquitetônico, como a Alhambra de Granada, literário, com a poesia lírica e épica, e científico, com avanços na agricultura, irrigação e farmacologia, que ainda hoje nos maravilha e influencia. A lenta marcha da reconquista e a unificação, mas a paz era frágil e a convivência não era universal. A reconquista foi uma guerra de séculos, uma ferida aberta que sangrou por gerações. A partir de pequenos focos de resistência cristã nas montanhas do norte, como o Reino das Astúrias, liderado por Pelágio após a Batalha de Covadonga, 722 d.C., a lenta marcha para o sul começou. Cada palmo de terra foi disputado com uma ferocidade implacável. Reinos cristãos como Castela, Aragão, Leão e Portugal, lentamente, mas com determinação, empurraram os mouros para o sul. Heróis como El Cid Campeador, Rodrigo Dias de Vivar, o lendário cavaleiro castelhano que chegou a governar Valência, tornaram-se lendas, símbolos da luta cristã e da complexidade das alianças da época, muitas vezes lutando tanto contra quanto a favor de governantes muçulmanos. Batalhas épicas,
como as de Las Navas de Tolosa, 1212, onde uma coalizão de reinos cristãos liderada por Afonso VIII de Castela derrotou decisivamente os almohadas, selaram o destino de Al-Ándalus, reduzindo o domínio muçulmano ao pequeno reino de Granada. Ao longo dos séculos, a Espanha cristã foi se forjando, com suas próprias leis, costumes e identidades regionais, mas com um objetivo comum: a expulsão dos mouros e a unificação religiosa. A fundação de universidades como a de Salamanca e a de Valladolid demonstrava o florescimento intelectual dos reinos cristãos. O ano de 1492 marcou um ponto de inflexão decisivo. Com a queda de Granada, o último reduto muçulmano, após um cerco liderado pelos reis católicos, Isabel I de Castela e Fernando II de Aragão, a Espanha finalmente se unificou. Eles haviam cumprido a promessa da reconquista, consolidando um poder centralizado e uma identidade católica para a nascente nação, que seria conhecida como a monarquia hispânica, a sombra da fé e o novo mundo, Inquisição e expansão. Mas a unificação veio com um preço terrível. A Inquisição Espanhola, estabelecida em 1478, uma instituição de terror religioso, lançou uma sombra de medo sobre a nação. Seu objetivo era garantir a pureza da fé católica, perseguindo hereges e principalmente os conversos, judeus e muçulmanos que haviam se convertido ao cristianismo, mas eram suspeitos de praticar suas antigas religiões em segredo. O grande inquisidor Tomás de Torquemada tornou-se o símbolo dessa repressão brutal, responsável por milhares de condenações. Em 1492, o Édito de Granada, ou Decreto de Alhambra, ordenou a expulsão de todos os judeus que se recusassem a se converter, forçando dezenas de milhares a deixar suas casas e bens, levando consigo séculos de cultura, conhecimento e prosperidade econômica. Anos depois, os mouriscos muçulmanos convertidos também enfrentariam perseguição e, eventualmente, a expulsão definitiva no início do século XVII, um golpe severo para a agricultura e a economia espanhola. No mesmo ano fatídico de 1492, um navegador genovês, Cristóvão Colombo, financiado pela coroa espanhola, partiu em busca de uma nova rota para as Índias, navegando para o oeste. Ele não encontrou o que procurava. Em 12 de outubro de 1492, ele aportou nas Bahamas, encontrando algo muito maior, um novo mundo. A descoberta da América transformou a Espanha na maior potência do planeta. O Tratado de Tordesilhas, 1494, assinado com Portugal sob a mediação papal, dividiu o mundo recém-descoberto, dando à Espanha vastos territórios no continente americano e iniciando uma era de exploração e colonização sem precedentes. O império onde o sol nunca se põe, o século de ouro. O século XVI e grande parte do XVII foram o apogeu da Espanha, seu século de ouro. O ouro e a prata das Américas, extraídos de minas como Potosí, na atual Bolívia, e Zacatecas, no México, financiaram seus exércitos, construíram seus palácios e alimentaram uma explosão cultural sem precedentes. Sob os reinados dos Habsburgos, Carlos I, também Carlos V do Sacro Império Romano Germânico, 1516-1556, e seu filho Filipe II, 1556-1598, a Espanha se tornou um império global. Seus domínios se estendiam da Europa, Países Baixos, Milão, Nápoles, as Américas, Nova Espanha, Peru, da Ásia, Filipinas, a África. Era o império onde o sol nunca se punha. Conquistadores como Hernán Cortés, que subjugou o Império Azteca com uma mistura de astúcia, força e alianças com povos nativos descontentes, e Francisco Pizarro, que conquistou o Império Inca, expandiram as fronteiras do império, muitas vezes com brutalidade e violência, mas também com uma audácia inegável. A cultura espanhola floresceu como nunca antes.
Miguel de Cervantes Saavedra escreveu Dom Quixote de la Mancha, a primeira novela moderna, uma obra-prima que satirizava os ideais de cavalaria e redefiniu a literatura ocidental, influenciando gerações de escritores. Diego Velázquez, o pintor da corte de Filipe IV, pintou a alma da corte com suas pinceladas magistrais, imortalizando figuras como a infanta Margarida em As Meninas, uma obra-prima de complexidade e realismo que ainda hoje intriga críticos de arte. No teatro, Lope de Vega e Calderón de la Barca produziram milhares de peças, elevando o drama espanhol a novas alturas e criando um teatro popular e sofisticado ao mesmo tempo, com obras que exploravam temas de honra, amor e fé. A Espanha era o centro do universo, um farol de arte, cultura e poder, mas também um império em constante conflito, lutando para manter sua hegemonia religiosa e política na Europa. O declínio de um colosso, guerras e crises. Mas o império tinha pés de barro, guerras intermináveis contra a França, a Inglaterra e os Países Baixos, como a Guerra dos 80 Anos, Revolta Holandesa e a derrota da Invencível Armada, 1588, contra a Inglaterra de Elizabeth I, esgotaram os recursos espanhóis e minaram sua força naval. Uma economia dependente de riquezas distantes, que não soube desenvolver uma indústria interna robusta, e uma sucessão de reis fracos, os últimos Habsburgos, como Filipe III, Filipe IV e o infeliz Carlos II, conhecido como o Enfeitiçado, que morreu sem herdeiros, encerrando a linha direta dos Habsburgos espanhóis, levaram ao declínio. O colosso começou a ruir e a Espanha, de potência hegemônica, passou a ser uma nação indefensiva. A Guerra da Sucessão Espanhola, 1701-1714, desencadeada pela morte de Carlos II, marcou o fim da dinastia dos Habsburgos e a ascensão dos Bourbons ao trono espanhol, com Filipe V, neto de Luís XIV da França. No entanto, o conflito resultou na perda de vastos territórios europeus, como os Países Baixos espanhóis, Milão e Nápoles, e na diminuição drástica da influência espanhola na Europa, além da perda de Gibraltar para a Grã-Bretanha, um ponto de discórdia até hoje. O século da turbulência, invasão napoleônica e perda das Américas. O século XVIII, sob os Bourbons, trouxe algumas reformas iluministas, mas o século XIX trouxe o caos e a instabilidade. A invasão napoleônica em 1808, com a imposição de José Bonaparte como rei da Espanha, desencadeou a Guerra da Independência Espanhola, também conhecida como Guerra Peninsular. O povo espanhol, com o apoio britânico liderado pelo Duque de Wellington, resistiu ferozmente, travando uma guerra de guerrilhas que exauriu as forças francesas e se tornou um símbolo de resistência nacional e do surgimento de um sentimento patriótico moderno. A vitória veio, mas a Espanha estava em ruínas e suas colônias americanas, inspiradas pela luta por liberdade e pela fraqueza da metrópole, iniciaram seus próprios movimentos de independência. Líderes como Simón Bolívar, na Venezuela, e José de San Martín, na Argentina, forjaram novas nações no continente americano. Em poucas décadas, o vasto império ultramarino se desfez, deixando a Espanha empobrecida e isolada, reduzida a um punhado de possessões coloniais como Cuba, Porto Rico e Filipinas, que seriam perdidas no final do século. O século foi marcado por intensa instabilidade política, guerras carlistas, conflitos dinásticos entre os partidários de Carlos de Bourbon e os de Isabel II, pronunciamentos militares e tentativas de estabelecer uma república, como a Primeira República Espanhola, 1873-1874, que durou pouco mais de um ano. A Espanha tentava, sem sucesso, encontrar um caminho para a modernidade em meio a profundas divisões sociais, políticas e regionais, que se manifestavam em movimentos como o catalanismo e o basco. O inferno do século XX.
guerra civil e ditadura. O século XX trouxe o inferno. Após um período de monarquia e uma ditadura militar, a de Primo de Rivera, a Segunda República Espanhola foi proclamada em 1931, trazendo consigo esperanças de modernização e reformas sociais e agrárias, incluindo a separação entre Igreja e Estado e a autonomia regional. No entanto, as profundas divisões ideológicas entre esquerda, republicanos, socialistas, comunistas, anarquistas e direita, monarquistas, conservadores, fascistas, a polarização política e a instabilidade social culminaram em um golpe militar em 1936, liderado por generais como Francisco Franco. Este golpe falhou em seu objetivo de tomar o poder rapidamente, mas desencadeou a brutal Guerra Civil Espanhola, 1936-1939. Foi um conflito fratricida, irmão contra irmão, vizinho contra vizinho. Foi um ensaio para a Segunda Guerra Mundial, com a intervenção de potências estrangeiras. A Alemanha nazista e a Itália fascista apoiaram os nacionalistas de Franco com tropas e armamentos, enquanto a União Soviética e as brigadas internacionais, voluntários de todo o mundo, incluindo escritores como George Orwell e Ernest Hemingway, apoiaram os republicanos. Batalhas como a do Ebro, uma das mais sangrentas da história espanhola, e o bombardeio de Guernica, imortalizado por Pablo Picasso em sua obra-prima, tornaram-se símbolos do horror da guerra e da violência contra civis. A vitória de Franco em 1939 deu início a uma ditadura de quase 40 anos. Sob o regime de Francisco Franco, a Espanha se fechou para o mundo, vivendo anos de silêncio, repressão e medo. Milhares foram executados, presos ou forçados ao exílio, incluindo muitos intelectuais e artistas. A cultura foi sufocada e a sociedade, profundamente dividida e controlada por uma ideologia nacional católica que promovia a unidade espanhola e os valores tradicionais. Apesar do isolamento inicial, a Espanha conseguiu um certo desenvolvimento econômico nas décadas de 1960 e 1970, o chamado Milagre Econômico Espanhol, impulsionado pelo turismo e pela industrialização, mas à custa das liberdades individuais e da pluralidade política. O Renascimento, transição e Espanha moderna. Mas o espírito espanhol, forjado em séculos de luta, não podia ser extinto. Com a morte de Franco em 1975, a Espanha renasceu. A transição espanhola para a democracia, liderada por figuras como o rei Juan Carlos I e o primeiro-ministro Adolfo Suárez, tornou-se um modelo para o mundo, um exemplo de como uma nação pode passar de uma ditadura para uma democracia de forma pacífica e consensual, culminando na aprovação da Constituição de 1978. A nação explodiu em uma celebração de vida, cultura e liberdade. A movida madrilenha foi um símbolo dessa explosão criativa e cultural, com artistas como Pedro Almodóvar redefinindo o cinema, músicos como Alaska e designers expressando uma nova liberdade e irreverência. A Espanha se abriu para a Europa e para o mundo, ingressando na Comunidade Econômica Europeia, hoje União Europeia, em 1986. E tornando-se uma potência econômica e cultural, sediando eventos como as Olimpíadas de Barcelona e a Expo de Sevilha em 1992. Hoje a Espanha é uma democracia vibrante, com uma economia diversificada e uma cultura rica que continua a encantar o planeta. De seus trens de alta velocidade às suas inovações culinárias, de seus artistas contemporâneos aos seus campeões esportivos, a Espanha moderna é um testemunho de sua capacidade de se reinventar, de honrar seu passado complexo enquanto olha para o futuro com otimismo. Conclusão. A história da Espanha é uma tapeçaria complexa, tecida com fios de glória e tragédia, império e decadência, fé e fanatismo, arte e guerra.
É a história de um povo que carrega em seu DNA a memória de romanos, visigodos, mouros e conquistadores. Uma nação que enfrentou seus demônios e emergiu mais forte, mais vibrante, mais viva do que nunca. A história da Espanha não acabou. Ela está sendo escrita agora.